vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. João capítulo 2, versículo 6. Embora devas caminhar sem medo, não te cases a imprudência a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve regir as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino que não devamos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Serene as nossas mentes, os nossos corações, que nos ajude nas nossas imperfeições e nas nossas dificuldades. Sabemos ainda que somos seres imperfeitos, a caminho da evolução, mas confiamos em Ti, Senhor. O Senhor sabe tudo sobre nós, todas as nossas necessidades, e com certeza nos auxilia a cada dia. Queremos pedir aos benfeitores amigos, ao benfeitor do nosso trabalho, que esteja conosco nessa noite, nos iluminando, nos amparando, iluminando e amparando também o nosso palestrante, para que a sua mensagem possa chegar até nós. E contando sempre com a paz de Jesus, com a proteção da espiritualidade maior, nós vamos iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
que Ele nos auxilie na prática desses ensinamentos, a fim de que a gente alcance o objetivo que nos propusemos para essa oportunidade presente, mais essa oportunidade. Nós temos no tema como o nosso núcleo familiar foi constituído, né? O tema é em torno disso, e é interessante a gente partir desse tema e pensar de como o nosso grupo familiar foi constituído, né? Nós sabemos que, não por acaso, nós estamos nesse nosso grupo presencial, né? Nós temos aqui na porta, você pode lembrar aqui a colocação do Evandro, que cada um de nós está no lugar mais adequado para a nossa necessidade de aprendizado. E nós estamos, então, retornando, reencontrando amigos, reencontrando alguns desafetos, mas sempre, principalmente, reencontrando relacionamentos, onde a gente vai ter mais uma vez a oportunidade de refazer o que a nossa ignorância nos levou a desconsiderar ou divergir dos ensinamentos de Jesus, dos desígnios de Deus. Nós temos mais uma vez a oportunidade agora de refazer da maneira certa, da maneira correta, já com um conhecimento mais avançado e mais aprofundado, podemos fruir do ensinamento da doutrina espírita. E aqui é interessante também, mais uma vez, a gente fazer uma colocação muito interessante acerca de como que nós temos melhorado, como que nós estamos caminhando sempre pelo nosso melhor e realmente alcançando essa melhora em nós outros. Nós somos, às vezes, colocado que o espírito é muito crítico consigo mesmo. A gente sempre pensa que poderia, isso é ótimo, né? Você pensa que poderia fazer mais, poderia fazer melhor, mas a gente esquece também de que a gente está caminhando já numa condição bem melhor do que em outras oportunidades, que dirá em 2 ou 3 encarnações para trás. E a gente percebe nessa nossa melhora a misericórdia viva e atuante de Deus por cada um de nós. E em cima disso, esse entendimento da gente querer, de uma forma crítica, ser melhor, é importante sim, porque a gente busca a excelência, a gente busca a melhora, mas nós não podemos deixar que esse entendimento, esse sentimento, nos leve a uma culpa que tão improvável de ser benefício para nós quanto a presunção, quanto a vaidade, a presunção de que já alcançamos muito, nos imobiliza e nos ingessa também nas nossas possibilidades de alcance de melhoria. De novo, e lembrando aqui a Joana de Anjos, né, ela nos apresenta o entendimento de que reencarnação é merecimento. Nós merecemos estar aqui. Às vezes a gente fala assim, eu vou receber lá no centro, eu vou receber do mentor, isso aqui daquilo que a gente merece. Não merece tudo bom. Nós somos filhos de Deus. Eu vou ter e tenho aqui na minha vida de recursos e de condições para minha aprendizado e evolução que eu necessito, está aqui, que eu preciso. Nós temos na nossa vida aqui as condições para a gente reaprender ou aprender ou fazer melhor o que nós não fizemos na nossa ignorância natural, devido à nossa própria criação. Todos nós criados simples e ignorantes, é natural e por isso Cristo não espera de melhor de nenhum de nós um espetáculo de grandeza. Ele reconhece tanto as nossas condições ainda iniciantes, ainda necessitados de um maior aprofundamento da nossa evolução espiritual, que chegou a pedir ao nosso Pai, a Deus, na cruz ainda, que Ele nos perdoasse, porque não sabíamos o que estava fazendo. Olha que beleza. Esse é o diretor da nossa escola, esse é o nosso modelo. E Kardec perguntando aos Espíritos qual o ser que Deus colocou como modelo e referência para nós, os Espíritos respondem simplesmente, como se Ele pudesse ser simples, né? Jesus Cristo. Esse Cristo pede a Deus que Ele perdoasse os seus algozes, porque eram maus, porque iriam pagar o que fizeram, mas não, porque não sabiam o que estavam fazendo. Olha que coisa. E aqui a gente repete aqui numa outra passagem, quando Nicodemos questiona Jesus uma série de coisas, no livro Boa Nova, sobre aquilo do Chico Xavier, aquele Espírito Verticamos, na lição Por que Senhor, onde Nicodemos conversa com Jesus, na espiritualidade, e questiona ele uma série de coisas, por que ele perdoou a mulher adúltera, por que ele falou que tinha que ver a questão de César com relação às coisas materiais. Pergunta para ele por que, Senhor, que o Senhor pediu que
Deus perdoasse os seus algozes, aqueles que te crucificaram, que te açoitaram, que te crucificaram. O que Jesus responde? Nós temos que começar a pegar esses entendimentos nossos dentro da nossa doutrina abençoada, apesar não, mas sem esquecer de que a nossa doutrina tem como pilar o combate dois pilares da nossa necessidade de aprendizado: o combate ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Nosso orgulho, o nosso egoísmo que tem trazido nós em cada encarnação para o nosso melhor aprendizado. E todos nós aqui estamos hoje em missão, nós saímos aqui, somos ou temos orgulho e temos egoísmo. Isso não nos deve levar novamente a uma questão de culpa da gente, repetindo, a culpa é tão prejudicial a nós outros quanto a presunção de que nós já somos melhores. Mas o Cristo pede então ao nosso Deus que perdoasse seus algozes, porque não sabia o que estava fazendo. Ele responde a Nicodemos: Nicodemos, justamente por não saber o que estavam fazendo, são dignos de maior compaixão. Que Cristo é esse que a gente vai temer? Que Cristo é esse que a gente vai ter vergonha se ele pudesse, num raio de extrema vontade, misericórdia que tem, no encontro com ele, a gente não poderia encará-lo? Que Cristo é esse que a gente se sente incapaz e imerecedor de fruirmos uma certa felicidade, de termos a alegria de viver, de agradecer pela existência e pelas nossas condições, e que a gente pode elencar entre outras condições nossas, outras podemos elencar aqui adiante, que nos leva à condição, de novo, desculpem repetir aqui, mas eu acho muito importante isso, a gente tem que rebater esse nosso entendimento. O que a doutrina espírita é para nós? Primeiro ela é terceira revelação. Qual que é a primeira revelação? Moisés. Nós esperamos 200 mil anos em 8 mulheres, contando a época da cívica até a atualidade, mais ou menos 200 mil anos para a gente receber a primeira revelação de Moisés. 200 mil anos. Se a gente for perguntar quantas encarnações nós já tivemos, dividir esses 200 mil aí por 50 anos, vamos fazer essa conta da beleza. Ainda bem, né? São muitas para chegar até aqui. Mas é interessante que depois de 200 mil anos, quando a gente receber a presença de Moisés, do nosso entendimento, e que pregou ainda, ou pissejava com ele a lei de Daniel, olho por olho, dente por dente, já foi um avanço extraordinário, né? Se alguém fizesse alguma coisa contra você, você poderia fazer a mesma coisa com a pessoa, e não 10 vezes mais. Já foi um avanço a lei de Daniel. Jesus chega e pede para a gente que aprendemos a amar os nossos amigos e odiar os nossos inimigos, que a gente orasse por quem nos caluniasse ou nos perseguisse, né? E Jesus chega até nós então com um entendimento diferenciado, e aí já é interessante, 200 mil anos para chegar a Moisés, olho por olho, dente por dente. Jesus chega, detona ou rebate a lei de Daniel e fala que só o amor acima de Deus, acima de todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, deixando em nós o entendimento de que o amor é a nossa tábua de salvação. Não é a única, mas é a que tudo envolve o nosso amor. E por isso a gente vive em sociedade, por isso a gente retorna ao nosso lar, por isso a gente refaz, como está escrito aqui, o nosso núcleo familiar constituído, da possibilidade da gente voltar e continuar amando, e aquilo que nós não conseguimos amar, a gente retorna a amar. É lógico, é uma questão de afinidade, é uma questão de similitude, é uma questão de coerência, não mais coerência, mas afinidade mesmo. A gente não vai ter o mesmo amor, o mesmo sentimento para uma pessoa que a gente sabe que pode abusar dessa nossa confiança, abusar desse nosso sentimento. Nós não vamos ter condição de amar da mesma forma, mas pelo menos nós aprendemos uma coisa com isso. Nós não vamos amar, vamos amar por enquanto, né? Jesus não ama quem está fazendo, fez contra ele, ama porque ele encarou que éramos ou eram ignorantes, a ignorância, nós continuamos ainda ignorantes. Nós vamos amar exatamente como um amigo, mas a gente já está numa posição, e por isso, meus irmãos, voltando à questão de Moisés, 200 mil anos para chegar a Moisés, primeira revelação. Depois de Moisés, quanto tempo demorou para chegar a segunda revelação? 200 mil e depois, 1.400 anos depois de Moisés, vem Jesus, segunda revelação, 1.400 anos. A gente poderia fazer uma conta aqui, dividir por 200, mas eu não vou fazer isso
aí, esqueci procurador, mas só 1.400 anos depois já chegou Jesus, segunda revelação, para nós aqui. E ele falou que Nicodemos não entendeu como é que era nascer de novo, queria entrar de novo no ventre da mãe dele. Ele falou, se você não me entende quando eu te falar das coisas da terra, como é que você vai me entender quando eu falar das coisas do céu? Deixando para nós essa oportunidade abençoada, não nos faz melhor do que ninguém, por sermos espíritas, mas que nos deixa numa condição de excelência. Nos deixa numa condição de excelência do entendimento de que Deus espera de nós. Nos deixa numa condição de excelência de amar esse Deus, esse Cristo, que Deus nos enviou como modelo e referência e que não nos abandona, e nunca vai nos deixar sós. Não nos deixarei órfãos. Jesus não vai voltar. Ele não vai voltar. Só volta quem sai. Ele nunca saiu daqui. Ele nunca saiu. Aliás, como o Cabeceira de Beleza, né? O Cabeceira de Beleza também. Kardec brasileiro, né? Ele desencarnou em 1900, foi recebido, a gente sabe da história dele lá quando foi recebido, né? De tanta gente que ele fez uma festa para pensou isso aqui, e ele foi recebido por todo esse pessoal agradecendo a ele, né? E Celina chegou até ele e falou que Nossa Senhora tinha pedido para avisar para ele que ele estava em condições de dar prosseguimento à evolução dele agora com outra escola, com outro planeta, um planeta que já de prova-expiação, de regeneração. Nós vamos alcançar mais vivo a partir de 2057, nós estamos falando aqui, segundo as colocações de Chico Xavier, do programa Tem Meu Povo, a partir de 2000, espero estar lá, horrível, lá em 2057. Vou fazer as contas também de produção, vai dar. Às vezes vai, viu? Mas se a gente não estiver lá, aqui, a gente vai estar lá, de lá, aí vai estar presenciando. Olha que maravilha, gente. A doutrina é essa, que nos dá, que nos permite o testemunho, permite a dificuldade, permite a incerteza, permite o passivo, permite o medo, permite a insegurança, permite um desacompanhamento mais aprofundado, permite a ansiedade, permite que essa ansiedade seja encaminhada para uma tristeza, essa tristeza sem ser elaborada, digerida, pode nos levar a uma melancolia, e essa melancolia, infelizmente, pode nos levar a uma depressão. Sem desconsiderar aqui, logicamente, o quimismo dos sinapses, dos neurônios cerebrais, o que é essa coisa. Mas mesmo para a questão sórdida, existe um componente espiritual. E como é que a gente pode chegar nesse ponto? Por isso eu achei interessante a gente começar falando da culpa. A gente pode se culpar tanto que a gente acha que merece sofrer. A gente acha que merece sofrer, que quando você vê alguém cantando feliz na rua, você fala, até que foi, você viu azul, era verde, era verde. Sei lá. Como é que chama aqueles verdes que fazem um barulhão de manhã, acorda todo mundo? Maritá. Lá onde que eu moro tem uma nuvem de Maritá, deu 6 horas, ninguém mais retorna, não. 6 horas já está na hora de levantar. Mas olha que coisa interessante. Então, a gente voltar então nesse nosso entendimento também para essa questão da depressão e a gente avaliar, a gente pode perguntar de onde eu vim. Antigamente nós já respondemos isso, né? Podemos responder. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer da gente? Às vezes são perguntas interessantes, porque eu posso perguntar o que Deus espera de mim? O que será? Que eu pague o que eu fiz errado, que eu sofra, que eu tema ele? Será que é isso? Esse Deus que poderia nos encaminhar para o inferno de sofrimento eterno pelos meus erros naturais que eu cometi ontem, anteontem, estou cometendo hoje, vou cometer mais para frente ainda, sem nenhuma apologia ao pessimismo, mas pelo nosso nível de evolução natural, que eu esteja ainda em processo de evolução, graças a Deus, em processo de evolução, e aí a gente volta de novo, dos 200 mil anos, 1400 da segunda revelação, de Jesus, falando a Nicodemos, pediria a Deus, ele não mandaria, pediria a Deus que nos enviasse o Consolador, para que estivesse junto conosco
e revivecesse os seus ensinamentos, porque a gente teria condição de maior entendimento. E aqui é interessante a gente lembrar desse mais entendimento, fazendo um parênteses de novo, estava conversando com eles aqui antes, né? Saiu uma pesquisa aí, pesquisa que falou que os centros espíritas, os espíritas estão diminuindo, né? Os centros espíritas estão diminuindo. Aí a gente volta à questão do nosso entendimento. Nós não seremos salvos dos círculos espíritas, mas porque o Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, nos esclarecendo de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, o que Deus espera de nós, nos dá uma condição de excelência para a gente saber o que a gente faz aqui. Aí você começa a pensar e refletir se vale a pena a discussão, se vale a pena o confronto com a pessoa que pensa diferente de você, ou se a gente, se todo mundo deveria pensar do jeito que eu penso, não é meu inimigo, como se eu fosse detentor da verdade absoluta. Lembrando que quando Pilatos perguntou a Jesus o que era verdade, Jesus não respondeu. E quando Pilatos perguntou a Jesus também se ele era filho de Deus, ele também não respondeu. Então a questão não é essa, a gente volta de novo na primeira revelação, segunda revelação, para depois de Jesus, a gente considerando a doutrina espírita como um consolador prometido por ele, enviado por nós, e considerando o marco da chegada do consolador prometido, a edição do nosso livro dos Espíritos, como startar do processo da doutrina espírita chegando até nós, mais 1857 anos, quando ele foi editado o primeiro livro dos Espíritos. Então, de Moisés até Jesus, 1400, de Jesus até o Consolador que ele prometeu a nós, 1850. Isso é ontem. Isso é ontem. Hermes, conversava com Hermes também. Eu não vi passar 68 anos, não vi sinceramente, né? Se bem que passou muita água no pai dessa coisa, mas olha que coisa. E a doutrina é tão maravilhosa, é tão abençoada, é tão divina, é tão celestial, é tão tudo, né, que nos dá a chance de viver essa vida, até por isso que eu quero chegar até 57, eu vou estar aconselhando, né? A gente, tomara, mas assim, né, sabendo o que vai acontecer, né? Brincadeira, parte. Mas assim, é tão divino e tudo que nos dá a oportunidade de aprender nessa que nós estamos agora, de refazer o que nós fizemos, que a nossa ignorância levou a errado, diminuir a nossa insegurança, diminuir a nossa ansiedade, diminuir a nossa melancolia, tristeza e depressão, afastar da questão orgânica, nos dá chance de tudo isso, e não é a última chance, não é a primeira e nem será a última, e nos apresenta N outras oportunidades de evolução para chegar igual o doutor Bezerra de Menezes e chegar do lado de lá e falar, pode mudar de sala de aula, que você já aprendeu que a Terra tinha que eu te ensinar. E o Bezerra de Menezes foi para o outro planeta? Não. Por quê? Eu não quis? Logicamente eu não queria. Né? Será que Jesus ia para a reunião dos Espíritos Crísticos lá e deixava a gente? Interessante, né? Será que sem condenar, sem questionar, nem questionar, mas só refletir? Será que só refletir, gente? A maior parte de nós viemos do viés evangélico, viemos do evangelho católico, do viés talvez até muçulmano, budista, etc. A verdade de Deus é um só. Mas será só para questionar não, para refletir dentro desse entendimento que Moisés, o Bezerra de Menezes não foi para outra sala do planeta superior. Quando você ainda voltou e falou para ela, foi levado até Nossa Senhora o seu pedido, eu queria ficar, enquanto no Brasil tivesse alguém em sofrimento, eu gostaria de estar aqui para ajudar. Aí, Serida volta e fala para ele que Nossa Senhora consentiu que permanecesse na terra ligada ao Brasil mais 100 anos. Ele desencarnou em 1900. Quando é que acaba essa condição? Ano 2000, né? Com certeza ele deve ter pedido mais, protelado por mais um século, né? Para livrar para nós. Mas acabou em 2000, está continuando ajudando a gente. Né? Mas a gente está pensando nisso, falando assim, essa questão do inferno, então, que o inferno do eterno sofrimento. Como é que uma mãe, um pai, um amigo, um tio, um avô, uma avó, quem quer que seja, que tem uma relação de afeição com uma pessoa, como é que essa pessoa que tem essa relação estaria num céu feliz,
com o filho, com o amigo, no inferno eterno. Qual mãe que não pediria para trocar de lugar? Deixa ele lá e solta o meu filho, né? Então, logicamente, Deus, que também não nos pune nunca, não nos castiga nunca. Nós temos que tirar de nós esse entendimento que a gente tem que ter medo de Deus e que Ele nos castiga e que nos pune nunca. Mas Ele, como Pai zeloso e cuidadoso que é com o nosso aprendizado, a nossa evolução, Ele nos educa. No livro Epístola de Paulo, capítulo 12, versículo 6 e 7, de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, Paulo aos Hebreus, ele fala: o Senhor açoita aquilo que tem por filho. Açoita no sentido não de bater, de ferir, de machucar, de correr, mas açoita no sentido também de insanidade, de outra coisa que Deus também. Açoita no sentido de tirar de nós o melhor que nós temos. E ele fala depois do versículo 7: se aceitais a correção, Deus nos trata como pior coisa. O que essa doutrina traz para nós de sublime, de novo, de divino para o nosso aprendizado? Nós vamos passar a entender, fazer essa reflexão das leituras da doutrina espírita, das leituras dos livros de Chico. Aí Chico tem mais de 500 livros editados. Nós temos 5 encarnações para ler os livros dele. Cada livro dele, cada mensagem dele do Emmanuel aqui vai para a vida inteira nossa. Para a gente poder então ver as possibilidades que nós estamos tendo, que nós já tivemos e que nós teremos. Por isso, do lado de lá, a gente pede para voltar e formar um núcleo familiar aqui, constituir um novo núcleo familiar, que a gente chega de lá e tem uma compreensão mais alavancada, mais transparente, com maior possibilidade de entendimento. Nós percebemos, né, na vida de lá, na vida espiritual, o que nos aguarda. E a gente não tem a mínima ideia do que nos aguarda. Por exemplo, a gente sabe hoje elencar no nosso entendimento o que é castigo, o que é ruim, o que não é bom. A gente elenca um monte de coisa. E talvez a gente tenha dificuldade de elencar qualidades, coisas boas, benesses, bem-aventuranças. Nós não temos. Tanto é que as notícias da ignorância, dessa ignorância do bem, tem muito mais saída do que o que é bom, né? Ainda hoje, a gente estava na nossa casa lá, foi o rapaz Pedro, aqui do negócio de verdura, Pedro, da chamada. O controle das verduras aqui na saída da rodovia, como é que chama? Ceasa. Não faltava o Ceasa. Pedro foi lá e passou na nossa casa espírita, uma menina que vai colocar no Instagram, então nem tem muito de colocar lá para divulgar, né? E ele falando tanto de 120 entidades que estão servidas, apesar de que hoje, depois da pandemia, está com 79 sendo servidas. Ele falou quantas toneladas que o pessoal doa de lá, isso tem notícia. Mas uma coisa que roubou um tênis ali, que matou, que fez isso, não sei o que, todo mundo fica sabendo e escuta, né? Às vezes a pessoa, sem querer condenar, sem querer discutir isso, a pessoa acorda de manhã e antes de sair para o trabalho, põe no chumbo grosso, né? Chumbo, além de ser chumbo, é grosso, chumbo grosso, como é que chama o outro? Sei lá, né? Cidade alerta. Ao invés de você estar alerta para trabalhar, alerta, você está satisfeito, você tem que estar alerta para ver o que vai acontecer. E a gente, às vezes, leva isso normalmente em função desse nosso sentimento de culpa. A gente fez errado, a gente tem que sofrer. Então o cara está sofrendo ali, a pessoa está sofrendo, está passando por isso, fica louco, porque está bacana. Não. O amor é o nosso maior trunfo, a nossa salvação é amar. E nós renascemos aqui para isso. E, em virtude disso, quando Jesus fala para Nicodemos que, justamente pela ignorância, são dignos de maior compaixão, esse nosso Cristo é o nosso diretor da nossa escola. E é interessante a gente voltar e entender também a questão dos nossos recursos e aliar o entendimento desses nossos recursos, sem desconsiderar a questão hormonal e orgânica, dos 300 milhões de pessoas com depressão e 700 mil suicídios. Nós estamos em Setembro Amarelo, né? Interessante que esse Setembro Amarelo, eu fiquei sabendo do dia. Sabe o que é Setembro Amarelo?
Suicídio, né? Mas por que eu não sabia também, interessante, aqui um outro parênteses. Por que é Setembro Amarelo? É um menino, pois é um menino americano, é um menino que ele era muito inteligente, um rapazinho novo, lá, 15, 16 anos nos Estados Unidos, e ele arrumava carro, ele já era muito inteligente, arrumava os carros, punha. Na minha época a gente falava, envenenava os carros, para fazer um barulhão, não sei o quê. E ele mexia com isso assim. E depois disso aí ele pegou um Camaro, acho que é a música é Camaro amarelo, ele pegou um Camaro lá e acertou esse Camaro, e fez de tudo, e colocou rodão, e subiu, e envenenou, não sei o quê. E passou uns dias depois que ele fez tudo isso aí, ele foi andar com esse Camaro e bateu no caminhão de propósito de suicidou. Né? E os pais dele, então, para fazer eliminar, fazer uma homenagem a ele, divulgar essa questão que aconteceu com ele, para evitar que outros, né, façam a mesma coisa, fizeram uma campanha, que tem a campanha até hoje, que se chama Setembro Amarelo, porque era do carro amarelo que ele fez. Mas é interessante a gente voltar aqui de novo e entender. Nessa questão do suicídio, é interessante a gente parar e refletir. Nós já falamos aqui, uma hora que tem que falar mais aprofundado. Os nossos sentidos, o André falando aqui, quanto vale, como é que é o lance da gente enxergar. É super interessante a gente, se você pesquisar sobre isso, você olha aqui, você vê o verde aqui, mas a sua imagem, eu não sei direito, né? Se tiver algum oftalmologista, ajuda a gente aqui, mas você vê a sua imagem aqui, a sua imagem chega até a gente aqui, de cabeça para baixo, isso assim, milésimos de segundos, né? Lógico. E cada vez que eu faço isso aqui está acontecendo, né? Então ela chega de cabeça para baixo e chega entre a retina e o cristalino aqui, aí manda um sinal do nervo óptico, isso aqui já contou. Como é que é um segundo? Um elefante, a gente fala, né? Um elefante, 2 elefantes. Então, quantos segundos já na minha época? Você fala um elefante, dá um segundo. Não que o segundo seja o tamanho do elefante. Mas então, voltando à questão, é interessante isso. Aí voltando à questão de um segundo, aí chega aqui no cristalino com a corda aqui, manda uma mensagem para o nervo óptico manda para o cérebro que você está com uma coisa, um vestido verde, depois você está sentado, você está assim, aí vira para cá é vermelho, vira para cá azul, vira para cá e milésimo de segundo. De computador que faz isso, de uma redação assim, nós já falamos também, você escutar, você tem um martelo, um estribo e uma bigorna aqui, não é uma oficina não, mas tem esse negócio aqui, tem mesmo para você escutar e vibra aqui, você escuta. Vocês me desculpam que eu fico empolgado com essa criação nossa, que Deus que é esse que nós vamos temer, que nós vamos ter medo dele, que nós vamos ter não vamos entrar nesse medo, a gente vai ter tristeza e não vai ver o tanto que a gente vale, o tanto que a gente vale. Nós nascemos desse jeito assim, de graça. Tudo bem, nascendo pelado e chorando, já foi dado, tudo bem, já arrumou direto, já saiu de lá bem. E crescendo e falando, e tendo tudo isso. Então tem o ouvido, tem a fala. Quantas cordas vocais a gente tem? O violão tem quantas cordas vocais tem? Quem toca violão? 6. 6? E viola? 10. 10? Estão aumentando. E piano? Não sei quantas notas tem. Eu vou chutar, eu já escutei, mas esqueci. Deve ser umas 53 notas. Quantas? A gente fala, tem gente que fala muito, né? Fala o dia inteiro, você tem que tomar água desde quando e a gente, então, quantas cordas vocais nós temos? O piano tem 53, estou falando que tem mais de nós. 60? Será mais de 53? 70? 100? Fácil, né? Nós temos 2 cordas vocais. 2. Essas cordas vocais, quando eu estou falando, eu estou jogando ar lá fora, esse ar que está passando na minha garganta aqui, está movimentando essas duas cordas mandam um sinal, sinal, manda um sinal sonoro, o sinal sonoro para o cérebro aqui, o cérebro para que é para sair, sai aqui para. Quando você não está, e ela abre e fica batendo, quando eu estou falando, está saindo o ar aqui batendo dela. Quando eu estou calado, vocês estão calados, as duas cordas estão paradas aqui assim, e fechadas para você respirar.
já que você não está falando, pelo menos você respira aí, fica quieto. Olha que coisa. Aí vai. E daí, o que tem isso para ver? O que tem isso para ver? É a nossa perfeição. Nós ganhamos isso de graça, gente. Quanto que vale isso? Ah, mas eu não consegui isso, eu não tenho aquilo, tudo bem. Nós estamos aqui para crescer, para conseguir mais coisas, para trabalhar, para ter coisas materiais, faz parte. Deus deu aqui para nós, no Fonte Viva, que a gente tem que lembrar das coisas materiais e lembrar que dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O dinheiro é importante, o dinheiro faz a luz, compra o projetor, compra o remédio, tudo isso é importante. Mas tudo isso e a língua, interessante. Onde que a gente sente os gostos de tudo? Gosto. Se você não tivesse, você não sentia gosto de nada. Onde que sai essa informação? Beleza? Na língua. Na nossa língua, as papilas gustativas, eu li isso aí ontem, as papilas gustativas da nossa língua aqui, ela identifica, não sei como, ela identifica os gostos que a gente tem. Então, por exemplo, aqui na ponta da língua, você tem um sentimento doce. Eu brinco até que a minha não é só na ponta, é a língua inteira. Tanto que eu gosto de eu falo doce, enche a boca de chocolate, então a minha não é só um pouco. Mas de todo mundo, e a minha também, com certeza, a ponta da língua aqui é doce, do lado de cá é azedo, do lado de cá é amargo, no fundo esqueci o que é, pensei em mais outro sentimento. Amargo, doce, azedo, salgado, obrigado. Você também não pode faltar. Então, olha, na língua nós temos tudo isso. Quem é que fez isso, gente? Quanto que isso vale? Ah, mas eu não consegui isso, eu estou esperando aqui. Tudo bem, na hora certa vai chegar. Está amadurecendo. Você está esperando, e você está orando, e tendo fé, e tendo paciência, vai chegar. Como já chegou ontem, muita coisa. O que nós estamos esperando hoje, a primeira coisa que eu estou esperando, primeiro eu nasci, estou falando, escuto, falo, tem braços, tem mãos, tem amigos, tem família, tem muita coisa que eu tenho. Né? Tenho entendimento da doutrina, eu tenho muita coisa. Ah, mas eu não tenho isso, tudo bem. Mas se vai ser importante isso para você merecer ser herege, ser filho de Deus. Mas se é importante o seu aprendizado, vai chegar, está quase perto, está chegando. E às vezes a pessoa tenta contradizer, tendo tudo isso no nosso corpo, dentro do nosso espírito, próximo de alcançar o que está querendo, próximo de entender que aquela frustração, aquele problema afetivo, aquela dificuldade afetiva, ou aquela frustração afetiva, ou financeira, ou trabalhista, ou de relacionamento, mais relacionamentos, que levou ela a querer não viver mais, porque a pessoa não quer morrer. Quem suicida não quer morrer. Não quer. Ele quer acabar com a dificuldade que está enfrentando. E a doutrina chega para nós e fala que nós pedimos isso, mas como que eu vou pedir atentar contra na própria tranquilidade? Eu pedi paciência, porque a minha impaciência me levou a fazer tanta coisa errada na outra vida. Eu não pedi para sofrer, eu quero paciência. Eu vou ter na minha casa, no meu núcleo familiar, pessoas que vão me dar chance de ter paciência. Eu pedi para perdoar, porque a minha dureza de coração, que na realidade não é dureza, a minha ignorância me levou a não levar em conta a ignorância da outra pessoa, e eu não perdoei, e eu devolvi a ofensa no meio, depois que eu me levo desaforo para casa, devolvi a ofensa maior ainda. Eu pedi agora a chance de perdoar, por isso que eu nasci de novo, para perdoar. Eu não nasci para sofrer, eu não nasci para pagar, eu nasci para amar. Nós temos tudo isso na nossa mão, a começar do nosso corpo, de novo, nós temos tanta graça, tanta bênção, gente. O que nós temos para pedir? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando também. Todos nós estamos passando. Porque Deus, nós pedimos para sofrer, não. Espírita gosta de sofrer, não. Não gostamos, ninguém gosta de sofrer. Mas nós estamos aqui às voltas com as nossas necessidades de aprendizado, que nos leva ao testemunho natural, ao exercício da paciência, ao testemunho, à dificuldade, à insegurança, a depressão, a tristeza, nos leva a tudo isso para o nosso aprendizado. Mas a gente tem que parar e avaliar. O que é que eu tenho? O que é que eu tenho de bom? Por exemplo, começar com o nosso corpo, nossos familiares, nossos amigos, os nossos filhos, esposa, esposo, neto, a vida, tudo que a gente tem. E o que mais? E as dificuldades que eu estou passando, vou conseguir superar. E essa vida, é a última chance? Não. Mas talvez uma chance preciosa. Porque quantas forem necessárias. Jesus falou que nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Nós somos todos ovelhas de Deus.
nenhum de nós vai se perder. Mas nós estamos num momento, nós já falamos aqui, talvez em outro momento a gente evita, nós estamos às portas da transformação do mundo, de prova e expiação para a regeneração, onde o bem vai prevalecer. E como é que é isso? Já foi feito uma vez? Sim, os caídos da primeira vez. Está falando aqui de Adão. Com Adão foi os caídos pela primeira vez. Quem que é esses caídos pela primeira vez? Nós estamos agora partindo já para uma situação, vivenciando já uma situação no planeta Quirion, onde espíritos que não estão adequados a entrar num novo planeta de regeneração, que continua levando tudo a ferro e fogo, continua com orgulho e com egoísmo no máximo, apesar de nós termos, vamos continuar com orgulho, vamos continuar com egoísmo durante muito tempo, mas já melhorando, já levando tudo a ferro e fogo, já não vingando mais. A gente talvez não consegue perdoar, mas esquecer, porque esquecer é questão de memória, mas a gente já não vinga mais, a gente entende que aquele que está constantemente criando problema para os outros, está com os pés sangrando pelo caminho que tem que percorrer, segundo a colocação da Joana de Anjos, os pés sangrando pelo que está passando, ele não está passando porque é da outra vida, não, fez isso da outra vida, está pagando agora, não, está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, causas das aflições anteriores e atuais. Quais são as causas das nossas dificuldades maiores? Anteriores ou atuais? Atuais. Mas então não tem saída. Se não é nem anterior e atual que eu estou passando do que eu estou passando, quando é que eu vou ter felicidade e paz? Quando eu aprender que o amor é meu maior tudo. Que a pessoa que me machuca, que me ofende, que me prejudica, está num nível de ignorância maior que eu estava ontem, eu estava com problema. Por isso que hoje eu entendo que tenha meu amigo pode ter um cisto no olho dele, mas eu entendo que eu também posso ter uma praga no meu e não condeno ninguém. É que eu vou aceitar que as pessoas invadam meus direitos. Questão de justiça. Embora a justiça de Deus até também tem conta boa na misericórdia dele. Eu vou deixar que ninguém atente contra meus direitos, porque eu também não vou atentar contra o direito de ninguém. Mas se a pessoa tentar intentar meus direitos, eu não vou sacrificar, eu não vou ofender, eu vou entender o nível de ignorância dele. E para a gente entender isso então mais, é até que eu Mais uns 5 minutinhos. já as 9? Agora todo mundo viu, vai estar assim, capaz. Mas para a gente caminhar para o céu, acho que a mensagem, acima de tudo, é de alegria. A mensagem é de bênção, de gratidão a Deus. Nós temos o dever de ser gratos a Deus. Olha, não vamos olhar o que a gente não tem, vamos olhar o que a gente tem. Mas o que nós não temos é complicado também. A gente acha que tudo bem, mas calma, vai chegar, está amadurecendo, já falamos. Né? Mas nós vamos ver agora para o fechamento aqui desse minuto, nós vamos falar dessa formação do nosso núcleo, que nós vamos criar depois aqui, que condiz com o nosso núcleo familiar que foi constituído. Nós vamos falar um exemplo do livro do André Luiz, que às vezes pode servir de referência para nós outros. Graças a Deus não vai ser uma referência exata, mas é uma referência de como constituir o núcleo familiar, que para a gente fechar o tema que nós colocamos aqui. Então, o livro é Missionários da Luz, o espírito André Luiz, o médium Chico Vieira. O que aconteceu? O livro Missionário da Luz, a gente lembra, é o livro que contém o Adeline e a Raquel, o casal, Adeline e Raquel, e o Segismundo, Adeline e Raquel. O que aconteceu nesse triângulo amoroso, nessa dificuldade amorosa, nessa frustração afetiva? O Segismundo não tinha nada a ver com a Adeline e Raquel. Ele apaixonou pela Raquel. Ela, que é o esposo dela, e amava o esposo, tudo não deu atenção por sentimento dele, tudo não desfez, não deu atenção, e dizer, o que ele fez? Ele matou a Adeline. Matou a Adeline, ele ficou a Raquel. Fácil, né? Ele matou a Adeline, a Raquel. Foi desesperada, não se voltou para ele, ela continuou amando o marido dela, e ela não tinha como sobreviver, naquela época ela não tinha condição trabalhista, uma série de coisas, ela foi para a prostituição, para poder sobreviver. Não tinha outra condição para ela.
ela foi para a prostituição. O Adelino morreu, foi para a espiritualidade, a Raquel foi desencarnou, foi para lá também, e depois eles ficaram de lá esperando quem voltar. Gismundo voltou. Gismundo voltou e teve toda uma complicação lá, encontrando o Adelino, com a Raquel, muita complicação, dificuldade, etc. Bom, mas depois disso, passou um tempo, muitos anos, o Adelino voltou, reencarnou, a Raquel reencarnou, eles casaram de novo. E o Sigismundo ficou de lá, ele ficou de lá da espiritualidade, trabalhando 100 anos, no céu. Trabalhou 100 anos sem parar, sem férias, sem feriados, sem pesca, não tinha. Só trabalhando, 100 anos ele ficou trabalhando de lá. Por que ele fez isso? Ele ficou, o lance da culpa. A gente podia ter um outro tempo, mais tempo para falar, bater nessa culpa e tirar essa culpa da nossa pecha aqui, do nosso mundo. Mas ele, com o sentimento de culpa, vendo o tanto que ele pisou na bola, por ignorância, o tanto que aguardava ele de bem, de coisa boa, que nós temos também, por isso a gente não pede para nascer. Às vezes a gente falava quando era mais novo, eu não pedi para nascer, não, nós imploramos para nascer. Uma hora a gente fala do Roberto Palmeira também, que implorou para nascer, não está tempo. Mas aí, o Sigismundo trabalhou 100 anos para se candidatar e habilitar para ele voltar. Eu queria reencarnar de novo para limpar o coração dele, que não aguentava mais. Eu queria voltar para lá. O lar do Adelino, já que ser filho de Deus. E começou a ser feito o processo dele retornar. Ele já em condição habilitada a voltar, e a Raquel já entendia, ia ser mãe, tudo, entendeu mais fácil e aceitou. O Adelino não aceitava de jeito nenhum, não. O que ele fez? Ele acabou com o meu casamento, acabou com a minha vida, acabou comigo, me tirou a vida, eu vou aceitar de novo dentro da minha casa. De jeito nenhum, ele tinha uma nuvem negra no peito aqui, um sentimento de ódio, um sentimento de não. De maneira alguma, não aceito. Foi muito tempo, no livro fala, muitos anos, esperando lá. O pessoal começou a fazer reunião na espiritualidade. Adelino, Raquel, o Sigismundo não chegava, não tem problema. Tentando convencer o Adelino, a Raquel já tinha entendido e aceitado. O Adelino, não quero. Bom, finalizando, um dia se fizeram, vou fazer agora a última vez a reunião, se puder, então o Sigismundo vai ter uma outra jeito, o Adelino também, depois vai resolver isso de outra forma. Fizeram a reunião e o Sigismundo chegou lá então e abraçou a Raquel e ajoelhou na frente do Adelino e pediu perdão. E foi ignorância dele. Ele entendeu a profundidade do que ele fez, o mal que ele causou, e ele não conseguia mais viver com aquilo. Se tivesse misericórdia dele, ele faria de tudo por ele seria o filho ideal, ele faria de tudo, mas ele não aguentava mais ficar do lado de lá com essa culpa. Que colocasse no lugar dele, ele errou demais, né? Sempre, ele era imaturo, era ignorante, ele não quer mais isso, ele quer fazer só o bem. E pediu por fim a entidade, os dois espíritos, o Alexandre, o mentor, o Alexandre que cuidava da formação do corpo do Sigismundo para nascer, e esqueci o nome do outro, Haroldo, parece, eu esqueci o nome do outro, que cuidaria do aspecto espiritual da reunião dos três. Por fim, o Adelino é levado pela Raquel também a concordar, e fala, tudo bem, então bem, vai nascer, vamos fazer diferente agora. E abraça o Sigismundo, aquela mancha negra de ódio, e depois vai saindo, se dormindo com o corpo dele, e ela amanhece no outro dia feliz, ele sempre o senho fechado, sempre nervoso, sempre nada estava bom. Ele acordou cantando, feliz, a Raquel até estranhou, né, que ele estava assim, e ele entrou numa outra vida e permitiu então que o núcleo familiar dele se constituísse para a vitória do bem, para a salvação do bem deles, do bem salvando da ignorância, poderia para Raquel e Sigismundo. Então, com certeza, para nós também, esse Deus que nos ama nos oferece isso também, uma condição da gente fazer agora de maneira melhor. Logicamente, nós não vamos, graças a Deus, não tivemos um compromisso, talvez, com certeza, tão sério assim. A gente sente a nossa própria família, como é que é, né? Não que seja perfeita, mas assim, a gente já tem um entendimento diferenciado para não fazer isso. Mas a gente está junto para que a gente possa, de uma forma ou de outra, sem ter errado muito, a gente poder estar nos amando uns aos outros, entendendo uns aos outros, aceitando uns aos outros, é o que é esperado de nós. A gente conseguindo fazer isso, já dentro da nossa casa, nós alcançamos o porquê que nós nascemos, para onde nós vamos, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e o que Deus espera de cada um de nós. Não nos espera de vingar e de guardar mágoa, rancor, de xingar, de ofender.
Ele espera que a gente faça o esforço de amar. E o esforço, eu falo, finalizando, porque ele conhece nós os verdadeiros espíritos, esforços que faz para melhorar, para tomar as nossas determinações. E com certeza a gente já está nessa situação, senão a gente não estaria aqui procurando o nosso Deus, agradecendo pelo nosso Jesus. Meus irmãos, agradecer a Deus acima de tudo, né? Agradecer a casa pelo carinho, pelo convite, Nós que agradecemos. sempre à disposição, e a cada um de vocês pela paciência e a presença. Que Deus nos abençoe hoje por vocês. Muito obrigada, a Casa de Palestra. Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que nos dá. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelas bênçãos recebidas. Pedir a Ele que nos ajude com muita paz. Que possamos levar essas boas vibrações para os nossos lares, para aquelas pessoas que estão lá nos esperam. Que eles possam receber também fluidos benéficos, de amor, de paz, de serenidade. Que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que a gente veio para ser vivido com os nossos familiares, com os nossos entes queridos. Que a gente possa ter sempre entendimento e agradecer pela oportunidade pelas bênçãos. Que a doce paz de Jesus esteja sempre